assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Realmente final de semana e manhã aí cheio de acidentes, né? Tumultuando o trânsito. Eu estava escutando essa matéria agora sobre blitz, a questão da lei seca e tal. Em Belo Horizonte, eu não sei se vocês têm reparado, mas acho que aumentou recentemente o número de blitz novamente. Eu, pelo menos, tenho visto com alguma frequência região centro-sul, região leste da cidade, blitz, né? Até em dias meio incertos, assim, terça-feira, quarta-feira, não só na sexta-feira e no sábado, né? Eu tenho reparado, não um número muito grande, mas estavam muito sumidas e voltaram a aparecer as blitzes, né? Principalmente essas contra motoristas embriagados e outros motoristas também com problemas em documentação do veículo, enfim, tem ocorrido. Elas estavam muito sumidas e recentemente eu tenho visto, região centro-sul, principalmente região leste, que são as que eu mais passo, né? De carro dirigindo, as que eu tenho reparado, mas eu acredito que seja em toda a cidade. Como eu disse, não são muitas não, mas estão ocorrendo essas blitz por aí, pelo menos voltaram a aparecer, né? A gente cobrou uma época de desaparecido, essas blitz voltaram a aparecer em Belo Horizonte. Agora, o assunto de hoje, eu estava analisando durante o final de semana o comportamento dos pré-candidatos de Belo Horizonte nas redes sociais, né? Dando uma olhada aí em que cada candidato está fazendo e tal. A gente pode separar meio em grupos, assim, né? A gente pode pegar, por exemplo, a candidata do Novo, Luísa Barreto, a pré-candidata, e o pré-candidato do MDB, Gabriel Azevedo. Eles têm um perfil um pouco parecido nas redes sociais, né? Que eles estão indo nas ruas, mostrando obras, mostrando inacabadas, problemas. O Gabriel Azevedo, o vereador Gabriel Azevedo, ele indaga as pessoas ainda, né? Ele está atrás aí de várias áreas, né? Trânsito, já falou de trânsito, já falou de mobilidade, já falou de saúde, já falou de educação. Ele entrevista as pessoas na rua e tal, mostrando aí o que seriam problemas da cidade. Ele pega os planos que o governo Fuad prometeu e tal, e tem comparado. A Luísa Barreto vai na mesma linha, apesar de não ter interação muito com a população, mas ela vem mostrando assim o que ela considera que são problemas, gargalos da cidade, e também tem feito críticas, né? Nesse perfil de você comentar um vídeo alheio, né? Como se fossem esses reactions, né? Que estão na moda aí, as pessoas reagirem a vídeos. Ela também tem feito isso, tem visto, né? Mostrado vídeo de outros candidatos e comparado aí as propostas. O candidato Bruno Engler, do PL, que é considerado um dos favoritos, né? É apontado aí para chegar no segundo turno, como se esperava, as redes sociais dele, muitas poucas propostas, é uma rede basicamente ideológica, né? A última postagem dele diz respeito ao aborto, a penúltima é sobre cubanos no Brasil, cubanos nos Estados Unidos, na verdade, tendo acesso a um supermercado, ou seja, a discussão é muito ideológica, né? Passa pouco pelo que Belo Horizonte precisa, obras em Belo Horizonte, não passa por uma discussão ideológica sobre os rumos aí, quase parece que uma eleição presidencial, né? Porque ele discute temas que pouco dizem respeito à municipalidade, né? Ou seja, pouco ele vai poder mudar, né? Enquanto prefeito da cidade. Mas passa por aí. Vocês depois acessem lá as redes sociais dele, se tiverem curiosidade, e fica essas discussões, né? Como eu disse, sobre aborto, sobre casos de cubanos nos Estados Unidos, enfim. É meio um reforço daquele discurso aí do bolsonarismo, né? Não está muito preocupado ali com aquelas questões concretas do dia a dia, mas fica mais ali essa questão das ideias, né, de uma suposta defesa de um nacionalismo, de um patriotismo contra uma ameaça comunista, e o candidato vai nessa mesma linha. Já o prefeito Fuad, ele tem falado de obras. O Instagram dele, por exemplo, são só obras, né? Ele tem tentado mostrar que ele é um prefeito que faz obras, né? Ele mostra muito vilarinho, essas obras contra problemas da chuva. Ele tem mostrado muito essas questões, mas também é muito criticado às vezes por alguns problemas aí, principalmente aquela questão da supressão de árvores, né? Que nem foi um número tão expressivo assim para a realização de um evento na Pampulha, mas ele vira e mexe, é criticado nas redes sociais dele por isso. E as páginas dele, os perfis dele são questão de obras, né? Aí é isso, esse é o jogo, né? Acho que eu tô falando isso aqui pra gente começar a prestar atenção nos pré-candidatos. É claro, eleição, a gente só começa a mobilizar lá para agosto, setembro, eleição em outubro, mas, como eu disse, o jogo já está na rua há muito tempo, né? Tem o Rogério Correia, que vai ser nosso entrevistado aqui, deputado federal pelo PT, nós vamos entrevistar ele logo mais. O Rogério, ele fechou essa parceria aí com a Bela Gonçalves e ele explora muito também essa ligação com o presidente Lula, né? Ele posta muitos vídeos ali, sempre ao lado do presidente Lula, e agora também andou explorando aí
essa parceria, né, com a Bela Gonçalves do PSOL, já fez vídeo mostrando isso, mas eu acho que o Rogério, ele orbita muito ali em torno da candidatura, né, em torno da figura do presidente Lula. Sua pré-candidatura está muito ligada a essa questão do presidente Lula, ele deve explorar isso aí durante algum tempo, né? Esses são os principais nomes. Senador Carlos Viana também, esquecendo dele aqui, sempre está tentando aí mostrar o que tem feito, né? Como enquanto senador, né? Essa questão do metrô de Belo Horizonte, ele bate muito nisso, que ele que garantiu a verba para poder realizar aí a concessão e as obras do metrô de Belo Horizonte, é uma plataforma dele. E o líder das pesquisas, o candidato Mauro Tramonte, do Republicanos, né? Que ainda falou que vai esperar o mês de julho para conceder entrevistas, depois que formular um plano de governo. Tem muita gente que não tem dúvida se ele vai ser mesmo candidato ou não. O Mauro Tramonte, ele tem gravado assim vídeos sempre dele falando assim, não na rua, mas também que ele ajudou em alguns projetos para Belo Horizonte. Ele fala a questão da lei da guarda municipal, mas é um estilo meio como se estivesse gravando um podcast, assim. Ele sempre fala ali, a câmera fechada nele, falando de temas gerais da cidade e tentando mostrar também que tem alianças, né? Ele começou a aparecer em muitos eventos, né? Ele ficou 4 anos aí como deputado, não aparecia tanto, mas agora tem mostrado muito aí. Ele tem aparecido em eventos, né? Quando posse aí do procurador Jaber Soares como presidente nacional do Conselho dos Procuradores, ele foi lá, está presente, enfim, está vivendo o meio político, mas ainda não está com aquele perfil de candidato, não, mas sem dúvida intensificou o trabalho dele nas redes sociais, né? A grande suspense se o Tramonte vai ou não, porque hoje ele é o líder das pesquisas de opinião até agora. Tudo indica que ele vai, né? Mas ele está demorando fazer esse movimento, consolidar. Diz ele que em julho ele vai começar a dar entrevistas, falar do plano de governo e tal, que ele está se preparando para esse segundo momento. É isso. Lucas, Luciana.